Muito obrigado pela linda música, que Deus seja louvado, né? Apesar da distância, de forma online, mas Deus foi louvado da mesma maneira. Bom, feliz sábado a todos vocês, é uma alegria poder estar aqui na igreja de Itu. Infelizmente, hoje estamos em bem poucas pessoas aqui, apenas o pessoal da transmissão, mas mesmo assim é uma bênção poder rever e ver alguns amigos aqui. Eu já vi um amigo aqui do Aventureiro que está aqui com a gente já se encontrou por aí. Deus seja louvado a sua presença. Hoje é o Dia Mundial do Jovem Adventista. Você já viu aí que cantamos louvores relacionados aos jovens. O pastor Kevin já falou um pouquinho a respeito disso. Existem muitas atividades que os jovens estão fazendo. E é isso mesmo, nós temos um exército maravilhoso de jovens espalhado por todo o nosso país e pelo mundo. Lembrando que o movimento adventista também começou com jovens. Ellen White, por exemplo, tinha 17 anos. Então, olha só, é um movimento que iniciou com jovens e temos certeza que vai terminar com os jovens. E aqui na igreja, Amaral, quase a maioria são de jovens aqui, né? Eu e você também somos jovens, né, Amaral? Estamos juntos aqui, né? Mas que alegria vê-los aqui através da nossa live e que Deus possa te abençoar onde você estiver. Além de hoje ser o dia do jovem adventista, hoje também é o dia mundial sem carne. Sabia disso? Entre as funções que tenho exercido na nossa Associação Paulista Sudoeste, a respeito da mordomia cristã, família, também cuido do Departamento de Saúde. E hoje, no Dia Mundial Sem Carne, a gente faz um desafio para você, que é jovem, para você também que é nosso irmão da igreja. Quem sabe passar o dia de hoje sem comer nada de origem animal, hein? É um desafio, né? Quem sabe pode ser um incentivo também para você estudar um pouquinho mais a respeito da dieta vegetariana, né? E se tornar também um vegetariano. Fica aí a dica para você, aproveitando o Dia Mundial Sem Carne. Muito bem. Hoje nós vamos estar falando um tema muito importante, alguns testemunhos vamos contar aqui também, mas nós vamos ler a palavra de Deus, e para isso eu quero fazer uma oração neste momento em especial para a leitura da Bíblia. Abra sua Bíblia então em 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 8, 1 Reis, capítulo 17. Mas antes de fazermos a leitura, eu vou convidar então você a fazer uma oração para que Deus possa nos guiar no estudo desta manhã. Lembrando, você que está aí com a gente online, que você também pode participar através da adoração do seu dízimo, da sua oferta, usando o aplicativo 7Me, né, que está no seu celular. Não esqueça, a adoração é a mesma, a forma muda, é claro, mas a adoração é a mesma. E ao longo de toda a história, você sabe que a adoração já mudou muitas vezes, né? Começando do Éden, você teve ali o Cordeiro, e assim depois foi passando até chegar aos dias de Jesus, quando nós já vimos ali a viúva entregando a sua ofertinha, suas moedinhas, e hoje nós devolvemos o dízimo de oferta daquilo que nós recebemos de Deus através das nossas rendas, né? Então, aproveite o seu celular, tem aí o aplicativo 7Me, aprenda a usá-lo, tá bom? E com certeza você vai poder adorar a Deus também através deste aplicativo. Ali tem muito material, inclusive grupos de oração. Participe, se inscreva, baixe o aplicativo no seu celular, ok? Vamos orar então? Grandioso Deus, aqui estamos para abrir a Tua Palavra. Por favor, fale ao nosso coração. Que possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor falou conosco. Por isso rogamos em nome de Jesus. Amém. 1 Reis 17, a partir do verso 8, então, eu leio aqui, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, diz assim: Então lhe veio, falando a Elias, a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse:
Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscar, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que me disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fazer chover sobre a terra. Muito bem, vamos parar por aqui por enquanto. Então veja, olha que desafio Deus mandou para Elias e para essa mulher, essa viúva. Primeiro, estava tendo aquele momento de seca na terra de Israel, e então o Senhor fala com Elias, fala: Elias, vai para Sarepta de Sidom. Sarepta de Sidom não era um território dos filhos de Israel, né? Deus mandou então o seu servo, o profeta Elias, para uma terra pagã, vamos assim dizer. Mas percebe como que Deus, Ele trabalha em todos os lugares? Ele tinha uma obra maravilhosa a fazer na vida de uma mulher que estava passando necessidades, né? O livro Patriarcas e Profetas, deixa eu ver se eu vou conseguir passar aqui para vocês. Se eu não conseguir, você me ajuda aí, tá bom? Aqui, muito bem. Olha esse texto do livro Patriarcas e Profetas, e eu vou ler aqui com vocês, falando a respeito desta viúva, a viúva de Sarepta. Diz assim o texto: essa mulher não era israelita, jamais havia ela tido os privilégios e bênçãos que o escolhido povo de Deus desfrutava, mas era uma crente no verdadeiro Deus, e tinha andado em toda a luz que brilhava em seu caminho. E agora, quando não havia segurança para Elias na terra de Israel, Deus o enviou a esta mulher, a fim de asilar-se em seu lar. Olha que coisa tremenda esse texto nos diz. Primeiro, a mulher não era, vamos traduzir para os nossos dias de hoje, né? Ela não era adventista, ela não tinha o conhecimento que nós temos, ela não era do povo de Deus. Mas o seu coração, a luz que ela tinha a respeito de Deus, a luz que ela possuía, ela seguia. É isso que o texto está dizendo. A luz que ela tinha a respeito de Deus, ela seguia, ela aceitava, ela fazia, ela praticava. E quando Deus, olhando no mundo, como Ele faz hoje também, procurando alguém, através de quem Ele poderia agir, Ele viu essa mulher. Assim, quando Jesus esteve aqui, lembra? Ele passou em Samaria, né? Os samaritanos eram odiados pelos judeus, mas Ele passou em Samaria para falar com uma mulher rejeitada pela sociedade, né? Que havia se relacionado com 5 homens já, e o que ela estava agora não era o marido dela. Então ele vai a essa mulher, Jesus, e a ela ele se revela como Messias. Veja que coisa tremenda. Ele desceu do céu, e a primeira pessoa ao qual ele revela que ele era o Messias foi aquela mulher de Samaria, né? Então Deus é tremendo, maravilhoso. E olhando naquela época de Elias, ele viu essa viúva. Ela não tem nome, né? Só se diz assim o texto: era uma viúva e morava em Sarepta de Sidom, né? Olha que interessante algumas orientações que Deus dá a essa viúva. Aqui eu tenho um mapa, só para você ter uma ideia onde ficava a cidade de Sidom, né? Você tem aqui o Mar da Galileia aqui embaixo. Jesus passou grande parte do seu ministério junto ao Mar da Galileia, mas aqui estava a cidade de Sidom, né? A cidade de Sarepta, a região de Sidom. A cidade de Sarepta quer dizer lugar de fundição, provavelmente porque ali fosse um lugar de usinas, né, que trabalhavam com fundição, ok? Bom,
Olha o que mais Deus falou a essa mulher. Deixa eu passar aqui. Ele deu uma ordem através de Elias, né? A ordem foi: me dê o que você tem para eu comer. Essa ordem mexe muito conosco, né? Porque, pensa bem você, uma mulher viúva, necessitada, com dificuldades, ela havia tomado uma decisão, e o texto falou sobre isso. A decisão dela era cozinhar o último bocado que ela tinha, o último alimento com a farinha que ela tinha, para dar ao seu filho. E ela disse que depois de dar esse último bocado, iriam morrer, ela e o seu filho. Não tinha mais recurso, não tinha mais de onde tirar sustento. E talvez seja por isso que Deus foi até aquela mulher. Deus poderia, através de Elias, simplesmente dizer a ela assim: filha, seus problemas se acabaram. A partir de hoje, eu vou trazer farinha, azeite, comida, você não vai ter mais problema. Ele poderia ter feito isso. Mas aqui a gente começa a entender como Deus trabalha, como Deus age. Lembre-se, Deus é dono de tudo, Ele pode todas as coisas. O Salmo 24 nos lembra disso, né? Do Senhor é a terra e tudo que nela contém. Ele é dono de tudo. Então Ele pode todas as coisas. Mas às vezes Ele espera para ver qual vai ser a reação do ser humano, do agente humano que está do outro lado. Olha que prova Ele deu a essa viúva lá de Sidom. Ele diz assim: filha, eu sei que você vai fazer seu último bocado, vai dar para o seu filho e vocês vão morrer de fome. Mas eu tenho um desafio para você. Se você aceitar, terá bênçãos. Olha só, Deus faz isso conosco. Ele é dono de tudo. Se você aceitar, você vai ter bênçãos. Qual é o desafio? Pegue esse bocado, esse último bocado, e ao invés de dar ao seu filho amado, dê para o profeta Elias. Não é algo meio irracional, né? Você podia pensar assim: mas como? Uma mãe tem que fazer essa escolha entre alimentar o seu filho, o último bocado, e dar para um marmanjo? O profeta Elias? Mas Elias foi tão enfático, né? Ele disse assim: ó, tão certo como vive o Senhor teu Deus. Então ela já conhecia Deus, porque ele fala Senhor teu Deus. Ela já conhecia Deus. É o que a irmã White comentou. Tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela falando para Elias, né? Nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha. E ele diz o verso 13: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para teu filho. E o verso 14, aqui estava a certeza dele. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fazer chover sobre a terra. Então ela tinha uma decisão a tomar. A decisão é o desafio que Deus deu a ela através de Elias. Qual era o desafio? Olha, você vai pegar esse bocado que você vai fazer, faça do jeito que você vai fazer, só que ao invés de dar para o seu filho, que está morrendo de fome. Nossa, que desafio para essa mãe, né? Imagina uma mãe ver um filho passando fome, pedindo: mãe, eu quero pão, né? Mãe, eu estou com fome. Agora aquela mãe tinha que pegar esse bocado e dar para o grande marmanjo Elias, né? Claro, era o profeta de Deus, a gente brinca assim, mas era um profeta de Deus. E aí, o que você faria? Não é um desafio? Mas lembre-se, é um modo de Deus agir. Por isso a gente fala, um modus operandi, é como Deus age, como Ele faz. Ele já sabia o que Ele ia fazer. Ele já sabia, Deus, que a botija daquela mulher não ia faltar. Ele pediu para Elias falar isso para ela. Ele já revelou, entendeu? Ele já se antecipa, Ele revela. Falou: tão somente, faça para mim, entregue tudo que você tem. É um desafio. E eu vou dizer para você, nós que vivemos nos últimos dias da história desse mundo, o modo de Deus agir é a mesma forma, a mesma maneira de agir. Às vezes, antes dele te dar a bênção, ele faz um desafio para você. Ele fala assim: você aceita o meu sábado como dia de guarda? Então guarde, né? Você fala: nossa, mas eu vou perder o emprego. Nossa, mas eu vou perder a faculdade.
Ele fala, confia em mim. Eu, não sei se você sabe, mas quando eu fiz 18 anos, todo homem, né, quando faz 18 anos, tem que se alistar no serviço militar obrigatório aqui no Brasil, né? E eu fiz o meu alistamento, mas como eu cuidava dos desbravadores, e essa foi uma paixão que eu acompanho desde os 16 anos, desde 10 anos, na verdade, 16 eu comecei como um diretor de clube. Então, quando eu me alistei, eu conhecia o pessoal lá, tinha o tiro de guerra, o TG. Eu me alistei, e aí então, conheci o sargento, já levei o clube lá para fazer a ordem unida com eles e tal. E então, minha oração a Deus era assim, Senhor, obrigado por me tirar desse serviço militar. Tenho certeza que vou ser dispensado, né? E fui lá para a primeira dispensa, né? Primeiro dia de dispensa, mas encontrei com o meu amigo sargento lá. E Amaral, encontrei com ele e fui cumprimentá-lo, normal, como fazia sempre. Naquela época não tinha distanciamento social, podia cumprimentar, podia abraçar. Isso já faz tempo, né? Estou com 44, faz uns aninhos aí. Bom, mas aí quando eu cheguei e eu cumprimentei, pus a mão nas costas, deu um tapinha, e aí, sargento, tudo bem? Ele olhou para mim com uma outra afeição, típica dos militares, e disse assim, quem você pensa que eu sou para ficar batendo nas minhas costas? Então eu vi que a coisa mudou de figura. Eu falei, olha, desculpa, isso aí, eu falei, nossa, a coisa não vai ser tão simples como eu pensava. Bom, mas em resumo, não fui dispensado naquela primeira dispensa. Convidaram para uma segunda dispensa, eu fui também, não fui dispensado. Mas eu não estava entendendo o plano de Deus. Eu tinha certeza que seria dispensado. Por quê? Porque eu já estava lidando com desbravadores, não tinha mais tempo, como é que eu ia me envolver com esse negócio de tiro de guerra? Bom, queridos, fui a terceira dispensa e não fui dispensado. O sargento, na segunda e na terceira, ele chegava para mim e falava assim, viu, já pediu para o seu pastor lá para ele se dispensar nesse negócio de sábado? Depois ele chegava para mim e falava, viu, faz o seguinte, pede uma carta de dispensa lá do seu pastor, ele te dispensa da igreja, você serve aqui o serviço militar, depois volta e se reintegra à sua igreja. Olha a sugestão, né? Mas eu falava para ele, não, meu pastor não tem nada a ver com isso, é uma decisão minha, pessoal com Deus, né? Bom, queridos, eu não sabia, assim como a viúva não sabia, eu não sabia que Deus já estava trabalhando por trás na vida daquele homem. Só que eu não sabia, mas Deus sabe todas as coisas, por isso a gente tem que confiar nele. Queridos, depois que eu não fui dispensado, tive que servir o tiro de guerra 1 ano, né? E ele chegou para mim e disse o seguinte, olha, conversei com o comandante aqui do quartel e nós vamos lhe dar o sábado. Olha. Deus já estava trabalhando por trás, eu não sabia. Eles me deram o sábado, só que ele disse assim, olha, eu quero que você seja o melhor soldado, né, para poder compensar, né. Eu não ia aos sábados, mas tinha que ir aos domingos, quando ninguém ia, copiava toda a matéria que ele havia passado na aula de sábado e tal, só para dizer que eu estava fazendo alguma coisa, entregava para ele. Mas, queridos, ao final, quando teve o último dia, né, nós fomos fazer um culto de ação de graças. E como a maioria era católica, todo mundo foi na igreja católica. Eu também fui. Não participei dos emblemas lá deles, mas participei do culto. Ao final, ele diz assim, Ventura, esse era o meu nome de guerra, Ventura, meu sobrenome, Josemar Ventura. A gente não pode fazer um culto de ação de graça lá na sua igreja? Eu falei, claro, vamos marcar. E por incrível que pareça, queridos, pela primeira vez na história daquele tiro de guerra, o culto de ação de graça foi feito na igreja Adventista do Sétimo Dia, lá de Ourinhos, na minha terra natal, né? Deus estava no controle de tudo, eu não sabia. Enquanto eu estava orando para ser dispensado, Deus estava trabalhando com o sargento, e depois ele me contou no final, lá quando a gente estava no culto, ele falou, Ventura, você sabia que eu cheguei para o meu comandante, falei que queria lhe dar o sábado, ele disse assim, cara, dispensa esse menino, ele vai te dar trabalho, os outros não vão querer trabalhar, vai falar, se ele não pode vir no sábado, também não quero, ia dar problema, porque dispensa ele. Aí ele me disse o seguinte, que ele pegou
o RG militar, que é um documento, né, que eles têm, o RG militar, colocou assim em cima da mesa do chefe dele, do comandante, e disse assim: se esse rapaz me der trabalho, eu não sou mais sargento do exército. Eu não sabia de nada disso. Deus estava trabalhando por trás das coisas, a gente não sabe como Deus age. Quem sabe Deus queria levar esse homem para uma igreja. Eu acompanhei por muito tempo o sargento Gonzales, é o nome dele. Eu sei que hoje ele está aposentado já, né? Ele se aposentou como capitão do exército, mas eu oro muito por ele. Fomos muito amigos naquele período. E eu quero, quem sabe, um dia ver esse homem no céu. Talvez, Deus não tenha me dispensado, fez eu passar pelo serviço militar, para poder alcançar uma alma. Talvez Deus tenha trazido a fome lá em Israel, para poder alcançar a viúva de Sarepta lá em Sidom. Não sabemos. Mas Deus está no controle de tudo. Ele já sabia o que ia fazer com a viúva. A viúva não sabia. Mas ele lançou o desafio: você confia em mim? Então dê o que você tem para o meu profeta Elias. E a gente sabe a história, foi exatamente o que ela fez. Vamos ler o verso 15 e 16 agora, né? Ali estava a prova de fé da viúva. Olha o que diz aqui o verso 15 e 16. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Que na verdade, a gente fala assim, segundo a palavra de Elias, mas quem estava falando por Elias? É Deus. Ele disse aqui no verso 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Era Deus falando através de Elias, né? Porque assim diz o Senhor, Elias falou. E o verso 15, então, foi ela e tomou uma decisão. O que ela fez? Ela fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela, ele, Elias, e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Amém? Queridos, Deus, Ele está desejoso de nos derramar bênçãos sem medidas. Ele é dono de tudo, conhece todas as coisas. Mas a gente precisa dar o primeiro passo, que eu chamo de a prova da fé. Né? É a prova da fé. Às vezes, quando a gente enfrenta uma dificuldade, a primeira coisa que a gente pensa é falar assim: nossa, eu diminuindo o meu salário, eu preciso parar de ofertar. Eu preciso parar de dizimar, senão não vai dar conta. Queridos, essa não devia ser a nossa dúvida. Porque dizimar e ofertar é algo que Deus já falou conosco, já nos pediu. Quero ver uma coisa prática agora, bem rapidinho, vou mostrar aqui para vocês. Analisando as ofertas da associação, da Paulista Central, da Paulista do Oeste, desculpa. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, senão você me ajuda aí passando aí. Acho que não está indo aqui, ó. Bom, ali. Então, olha aqui comigo. Comparando 2019 e 2020. 2019, nós não tínhamos ainda a pandemia, certo? Ela chegou em março de 2020. Olha aqui. Se nós devolvemos 10% de dízimo, todos aqueles que devolveram, né, 10% de dízimo, então, foi registrado aqui a entrada do dízimo, e a oferta estava na casa de 3,4%. Ou seja, eu devolvia 10% de dízimo, e a minha oferta, em média, estava na casa de 3,4%. Quando veio a pandemia, olha que interessante. É que talvez você não consiga ver aí, mas o dízimo aumentou um pouquinho. Mas e a oferta? O que aconteceu com a oferta? Caiu de 3,4% para 2,9%. O que isso me fala? Me diz assim, que o dízimo, por ser algo assim que Deus pede com mais veemência, dá a impressão de que é mais sagrado, né? Eu já separei e trouxe, e aí aumentou um pouquinho. Mas a oferta, nós vamos ver como deve ser a oferta verdadeira, se diz assim, ela é voluntária. Traz se você quiser. Só que ela é voluntária, por isso que a oferta tem que ser até maior, porque eu posso dar mais do que o dízimo. Mas olha o que aconteceu com a oferta. Ela estava na casa de 3,4, desceu para 2,9. Caiu. Né? Então, o nosso desafio nesse ano, enfrentando uma pandemia como essa,
é a nossa fidelidade tanto nos dízimos quanto nas ofertas. E agora, só rapidinho aqui eu queria mostrar para vocês, da nossa igreja aqui, né? Não está diferente também o quadro, é mais ou menos a mesma coisa. Fazemos parte da associação, né? A igreja está inserida na associação. Deixa eu ver se passa aqui. Será que eu estou apertando certo? Tá? Então tá bom. Olha aqui, ó. Perceba que 2019, 2,94 a média de oferta. Ou seja, se eu devolvo 10% de dízimo, eu estava devolvendo 2,94 de oferta. Com a pandemia, cresceu bem mais o dízimo aqui. Olha aqui, ó, ele estava num patamar aqui, mais ou menos, ó, cresceu o dízimo bastante. Mas e a oferta? 2,83, deu uma diminuída. Então, qual é o nosso desafio como igreja hoje? É manter a nossa fidelidade no dízimo, como estamos fazendo. E se você ainda não fez, talvez seja um irmão novo de igreja, ainda não entendeu, o dizimar faz parte da nossa adoração, reconhecendo que tudo é de Deus. É difícil fazer isso, sabe por que é difícil? Porque o nosso coração, por natureza, é egoísta. Começou lá no Éden, quando o homem caiu. Deus deu para ele assim, olha, você tem todas as árvores do jardim, tudo é seu, tudo. Apenas uma você não deve comer, só uma. O resto é tudo seu. Enquanto eles não comessem daquele eles estariam reconhecendo o senhorio de Deus na vida dela. A hora que eles pegassem do aí eles não estariam mais reconhecendo a Deus. Então o que o inimigo fez? O inimigo é tremendo. Ele fez o seguinte, ele falou assim, olha, vocês só serão felizes, Adão e Eva, só serão felizes se vocês tiverem tudo. Está faltando tem que ter tudo. E ele convenceu Eva a pegar o fruto que ela não precisava. Ela já tinha tudo, né? Mas ele falou, não, você tem que ter mais esse. Ele faz isso com a gente, por exemplo, se você é casado, ele fala assim, olha, com essa mulher você não é feliz, tem que ter outra. Né? Se você é adventista do 7º dia, ele fala, você tem 6 dias para fazer o que você precisar, trabalhar, estudar e tal, mas o 7º dia é meu. E o inimigo fala, não, você tem que ir lá na escola no sábado também, senão você vai reprovar. Você tem que servir o exército no sábado também, senão você vai sair. É a mesma coisa, Deus te dá, veja, Ele dá para você primeiro o seu salário, Ele dá primeiro. Depois que Ele deu, Ele fala, agora reserve para mim, do que eu te dei, 10%, isso é o dízimo. Então a igreja tem entendido isso. E se você ainda não praticou isso, faça o mais rápido possível. Deus é o Deus do recomeço, volte-se, aceite o desafio de fé dEle. Agora, eu percebo que a nossa questão está na oferta. Por quê? Porque a oferta, ela é algo voluntário. Deus falou assim, filho, dê o quanto você achar. Mas ela é voluntária, mas ela deve ser praticada. Esse é o desafio nosso. E agora eu quero chamar a atenção então de você para a oferta perfeita, a maior oferta, que é Cristo. Olha aqui, deixa eu passar aqui. E eu quero ler esse comentário com você. Para sermos ofertantes modelo, veja, precisamos olhar para a cruz do Calvário. Você nunca vai entregar sua vida completamente por seu esforço próprio, porque somos egoístas, não queremos passar por isso, não queremos passar por desafios e lutas. A não ser que você aprenda a olhar para a cruz do Calvário e entender o que aconteceu lá. Então nós vamos entender rapidinho hoje o que aconteceu lá. E aí, deixa eu ver se eu estou conseguindo passar aqui. Bom, primeira coisa então, para eu entender a oferta do Calvário, e entender como eu devo praticar a minha oferta. Ela é voluntária sim, mas ela deve ser, em primeiro lugar, proporcional. É o que a Bíblia diz, está lá. Cada um oferecerá na proporção em que for dada, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Ou seja, se é proporcional, é também uma porcentagem, tá certo? É uma porcentagem. Então, se eu devolvo a 10ª parte, que é o dízimo, a minha oferta também tem que ser uma porcentagem. Ah, mas eu não fiz ainda, faça um pacto com Deus. Comece, quem sabe, 5%. Não tem uma porcentagem, você que vai propor no seu coração, de acordo com as bênçãos que Deus te dá, né?
Então ela precisa ter um percentual, tá certo? Assim, quando você receber, você já tira o seu dízimo e já sabe o percentual da sua oferta, já devolveu e você fez a sua adoração. Segunda característica da oferta, de acordo com a Bíblia, né? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, vamos lá. Perfeito. Deve ser do melhor. E não do que sobrou, sabe? Às vezes a gente fala assim, eu vou dar uma oferta. Vamos ver quanto vai sobrar esse mês. Às vezes não sobra nada. E não vai sobrar mesmo, o inimigo sabe disso, né? Mas, olha o que Deus revelou aqui. Cristo deliberou em concílio com o Pai, nada poupar, por custoso que fosse seu valor, para livrar o pobre pecador. Ele daria o céu inteiro a essa obra de salvação, para restaurar a imagem moral de Deus no homem, para tirar o egoísmo do nosso coração. Ele falou, eu vou dar todo o céu. Não podia Deus dar mais. Eu fico até imaginando que talvez se alguém chegasse lá no dia do Calvário e falasse, Senhor, eu preciso de alguma coisa a mais. Ele fala, filho, eu não tenho mais nada, porque eu dei tudo. Dei tudo. Deu o melhor, né? Por isso que, para eu entender a oferta, eu preciso olhar para o Calvário, né? Terceiro ponto. Então vamos lá. Opa, acho que eu passei. Vou voltar aqui. Aí, oferta deve ser agora planejada. E como eu disse, não é assim, às vezes eu cheguei na igreja, alguém fez um apelo, né? Pessoal, vamos ajudar aqui para o ar-condicionado. Um exemplo, estou dando. Alguém fala assim, eu gosto de ar-condicionado, então eu vou dar. Outro diz assim, não, eu tenho rinite alérgica, eu não quero saber de ar-condicionado, então eu não vou dar. Não, não é assim que funciona. A oferta ela tem que ser planejada. Olha o que diz 2 Coríntios. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que seja pronto como expressão de generosidade e não de avareza. Então, percebe? Ela tem que ser planejada, né? Não é chegar aqui na igreja de última hora, deixa eu ver se eu tenho um centavo aqui, vou pôr. Não, ela deve ser planejada, né? Então vamos avançar aqui, para ver as características da oferta de acordo com a Bíblia. Veja, a oferta também ela tem um caráter de sacrifício pessoal, né? O plano da salvação foi estabelecido antes da criação da terra, pois Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Foi, contudo, uma luta, mesmo para o Rei do Universo, entregar seu Filho para morrer pela raça culposa. Quando Deus foi calcular quanto deveria ser a oferta dele, e viu que a oferta dele era a vida do seu Filho, foi uma luta, mesmo para o Rei do Universo, entregar a sua oferta. Mas graças à decisão dele, você e eu fomos salvos. Percebe? Então a oferta é um sacrifício pessoal. Às vezes é uma luta, né? Você fala, nossa, mas se eu der a minha oferta, vai faltar comida. O Senhor falou assim, filho, eu vou te ajudar, eu sou dono de tudo. Faça o seu melhor, né? Então a oferta deve ser também como um sacrifício, né? Bom, que mais a oferta deve ser? A Bíblia diz que ela tem que ser dada com alegria. Ao fazer a minha oferta, por exemplo, esse mês, eu dei uma oferta de gratidão. O que é a oferta de gratidão? Pode entrar aqui na alegria, né? Por que a gratidão? A gratidão porque Deus me ajudou a sair do Covid. Infelizmente, a gente tem perdido muitos queridos. O pastor Marcos Tostas é um querido. Ficamos, vamos dizer assim, doentes na mesma época. Infelizmente, não entendo os porquês de Deus, né? Mas ele escolheu que eu ficasse, o pastor Marcos Tosta não. No entanto, para mim isso foi um motivo de gratidão a Deus, por ter preservado a minha vida. Ele poderia ter me levado, sim ou não? Claro, como muitos outros. Mas como Ele preservou a minha vida, eu separei uma oferta de gratidão. Da alegria do meu coração, pela cura. Você pode fazer isso, pelo seu aniversário, por um filho que nasce, por um emprego, se você recebeu um aumento do emprego, sei lá. Você pode separar uma oferta como gratidão, mostrar a sua alegria a Deus pelas bênçãos recebidas. Essa oferta, ela é fora daquela planejada sua já. É o caso meu, eu já tinha minha oferta, mas eu dei uma oferta de gratidão especial por um fim específico, né? Bom, dar com amor. Deus não fez isso? Você lembra o texto?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dar por amor a Deus. Vamos continuar aqui, porque o nosso tempo já está avançado. A oferta, ela tem que ser regular, né? O que é regular? Não é assim, eu vou dar esse mês, e mês que vem, não. Não, ela é regular. Ela foi planejada, ela é proporcional, ela é com alegria, com amor, e ela deve ser regular também, né? A Moite diz assim, olha, Deus dá regular, graciosa e abundantemente. Cada bênção terrestre provém da sua mão. O que ocorreria se o Senhor deixasse de outorgar seus dons a nós? Quanto clamor de desgraça, sofrimento e necessidade subiria da terra? Necessitamos diariamente do infalível fluxo da bondade de Jeová. Então, se nós dependemos dele todos os dias, regularmente, a nossa oferta também ela tem que ser regular, né? Bom, para caracterizar uma oferta, ela também tem que ser o quê? Voluntária. Você não é obrigado, lembre-se disso. Como a viúva de Sarepta, ela era obrigada a dar o último bocado dela para Elias? Não, não era obrigada. Ela daria se ela quiser. Ela falou, se você quiser, né, me dá o bocado, o primeiro. Agora, se você fizer isso, Deus sempre tem uma bênção para você, né? Ele sabe todas as coisas. Olha lá, testemunho para a igreja diz assim, que o plano da redenção foi inteiramente voluntário da parte de nosso Redentor. E é propósito de Cristo que as nossas ofertas também sejam voluntárias. Ok? Vamos avançar mais um pouquinho. Estamos vendo as características da oferta, né? Olha a 9ª característica. Ele deu com liberalidade. Liberalidade. Sem opressão. Não, você tem que dar, senão... Sabe aquele que fala assim, eu vou dar, porque se eu não der, Deus não vai abençoar. Mentira, Deus já abençoou você. A teologia da prosperidade que fala, não, você tem que dar o seu carro, a sua casa para ser abençoado. Mentira. Deus já te abençoou. Deus já te abençoou. Ele está agora pedindo a sua liberalidade, né? Diz assim, olha, a divina oferta de Cristo no Calvário foi revelada em sua infinita profundidade. A Deus teria sido impossível oferecer mais. A Deus seria impossível oferecer mais. E por último, a oferta de Cristo trouxe salvação a muitos. Ele falou assim, que o dia que ele fosse levantado, ele atrairia a muitos. Muitos seriam atraídos, né? Assim também, quando a gente traz a nossa oferta, se a gente não fica direcionando, porque muitos ainda dão oferta, mas falam, não, eu vou dar oferta só para o desbravador, só para o aventureiro, só para isso, só para... Não. Quando a gente traz o nosso pacto, coloca, a igreja distribui a nossa oferta. Toda oferta que entra na igreja, que é pacto, 60% fica na igreja local. Por que isso? Para ajudar na transmissão, pagar a internet, né? Ajudar a luz, a água, é tudo o custeio da nossa igreja. 20% desta oferta vai para a missão mundial. Sabia que nós temos mais de 300 famílias missionárias sustentadas pelas ofertas no mundo? É a oferta da escola sabatina, das missões mundiais. Então, ou seja, a salvação não acontece só aqui em Itu, você ajuda também lá na Janela 1040 e outros lugares do mundo. A sua oferta vai lá. Você não pode ir, mas a sua oferta vai, né? Então, a nossa oferta, se ela não é direcionada, se ela é deixada como pacto, ela também vai ajudar a salvar a muitas pessoas ao redor do mundo, né? E outros 20% vai para a associação, para um fundo de construção de igreja, onde ela ajuda a reforma das igrejas, para que o evangelho avance no território da Paulista Sudoeste, né? Então vale a pena a gente fazer um plano de ofertas. E quem sabe, pela graça de Deus, se a nossa oferta hoje está perto do 3%, a gente conseguir subir para 5%, já não é uma vitória em Cristo Jesus? Claro que é. Mas isso é algo que você tem que fazer com Deus pessoalmente. Porque Ele não quer a sua oferta. Ele não queria o bocado da viúva. O bocado era só uma prova de fidelidade. Deus não poderia mandar os corvos trazer comida para Elias, sim ou não? Ele já tinha feito isso. Mandou pão, mandou carne, mandou muita coisa para ele lá e tal. Ele já tinha feito isso. Ele não precisava do bocado da viúva.
Mas ele queria fazer uma prova de fé. Assim como também, queridos, ele não precisa do nosso dinheiro, ele é dono de tudo, ele não precisa. Mas o que ele pede? Ele pede por causa desse texto aqui, ó. Provérbios 23, 26. Ele fala assim: dá-me, filho meu, o teu coração. É isso que ele quer. Mas se ele quer meu coração, por que ele está pedindo o dízimo e a oferta, que são tesouros, né? Por que ele pede tesouros? E agora vem o texto seguinte. Olha aqui. Mateus 6, 21. E o texto diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Ele quer o tesouro? Não. Ele quer o quê? O coração. Mas ele sabe que aonde está o tesouro, aí está o teu coração. Então ele pede: filho, traga uma parte. Porque ao fazer isso, você está entregando o seu coração para Jesus. Então eu queria também lançar um desafio para todos nós, para você e para mim, que estamos juntos aqui hoje nesse culto especial online, nessa live. O desafio é o seguinte: aceitarmos a proposta de Jesus. Aceitarmos, entregarmos nosso coração a Ele. O texto de 1 Reis 17 diz que ela fez segundo a palavra de Elias. A viúva, né? Ela fez conforme Elias havia dito. Então, o meu desejo é que você e eu também façamos o que Deus pediu. Deus pede de cada 7 dias um para Ele, vamos entregar. Deus pede que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu vou cuidar porque é dele, não é meu. Entendeu? Está emprestado para mim, não é meu, é dele. Se fosse meu, aí, né, eu ia comer de tudo, mas como não é meu, é dele, então eu vou cuidar, né? A mesma coisa com o tempo. Se o tempo fosse meu, aí eu ia virar à noite assistindo Netflix. Mas como não é meu, eu tenho que fazer o quê? Dormir cedo para cuidar dele. E o tempo, eu tenho que dedicar à oração e estudo da Bíblia, então tem que estar bem. E o tesouro, mesma coisa. Se fosse meu, eu ia pegar todo esse dinheiro e ia gastar. Mas como não é meu, eu recebi como mordomo, eu vou dedicar de tudo que eu receber de Deus, 10% como dízimo, e vou dedicar uma porcentagem como oferta. E essa porcentagem é você que tem que decidir, eu também. Essa é a prova de fé que Deus espera de nós. Ele fala: filho meu, dá-me o teu coração. Qual vai ser a sua resposta? O que você vai dizer a Ele? Na sua história poderá ser dito como foi dito da viúva: ela fez tudo conforme a palavra de Elias. De você e de mim, o que será dito? Fizemos tudo conforme Deus havia pedido? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Que Deus te abençoe ricamente, meu irmão querido. Que possamos, nessa prova de fé, fazer tudo conforme Deus havia pedido. Tudo por Ele. Que Deus te abençoe ricamente. E eu convido a cantarmos juntos nesse momento este louvor, que é uma oração. O louvor diz: tudo por Ele. Que Deus te abençoe ricamente. Do grão que faz a vida e o bem.
só por Ele. A honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, a nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, nossa vida só por Ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. Amém? Vamos orar? Grandioso Deus, obrigado por teu amor tão grande por nós, a ponto de dar tudo que era possível, Pai. Obrigado pelo sacrifício de Cristo por nós na cruz. Que a nossa resposta seja como a resposta daquela mulher de Sarepta. Possamos dar o nosso melhor, tudo que temos a Ti, e confiar que o Senhor fará sempre o melhor por cada um de nós. Abençoa a Tua igreja, abençoe de forma muito especial esta equipe maravilhosa que esteve aqui na transmissão. Abençoe cada irmão e irmã querida e querido que está conosco nesta live, de forma online, neste culto especial. Que possamos, ó Pai, tomar a decisão de fazer a Tua vontade, Pai. Sabemos que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Despeça-nos na companhia dos Seus anjos, dá-nos a Tua paz e derrama sobre nós Teu Santo e Bom Espírito. E de forma muito especial, esteja com o pastor Kevin, a sua família, e que o tempo que ele estiver aqui, ele seja o instrumento do Senhor nesta igreja, Pai. Dá-nos a Tua paz, rogamos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos, um feliz sábado e até mais.